Muito bem, Mateus capítulo 2. Hoje de manhã nós falamos sobre Mateus capítulo 2, 1 e 2. A gente deu uma olhada no geral da história, vendo alguns detalhes, como Mateus se preocupou para começar mostrando evidências de que Jesus é quem ele diz ser. Ele é o Cristo, ele é o Messias prometido, o Salvador. Então é tão importante que a gente pode perceber isso dentro do escrito de Mateus. Nós demos um geralzão, mas eu gostaria de parar um pouquinho só para ver um personagem que a gente nem sempre fala no Natal. A minha pergunta começa dizendo: você é uma pessoa que gosta do Natal? Você é uma pessoa que gosta do período do Natal? Que coisa você gosta mais? O que você mais gosta do período de Natal? Algumas pessoas gostam da parte da janta, né? Eu gosto bastante da parte da janta. Mas o que eu mais gosto no Natal é aquele tempo junto, com família, aquele tempo de comunhão, para sentar, estar junto uns com os outros. Essa é a parte que eu mais gosto. Tem pessoas que gostam, as crianças, né, gostam da parte dos presentes, né? Eu lembro quando a Diana era mais nova e ela entendeu que lá nos Estados Unidos os presentes são só abertos no dia 25, de manhã. Então ela falou: não, pai, como é que pode isso? Tem que abrir no dia 24 à noite. Eu falei: imagine se acontece no nosso país da gente mudar do dia, fizesse como os americanos, mudar da noite do dia 24 para o dia 25. E acabar com o Natal das crianças, né? Aquele tempo gostoso para estar abrindo os presentes. As crianças gostam. Eu conheço algumas pessoas que não gostam tanto do Natal. Não sei se você conhece alguém assim. Porque para elas o Natal é um tempo de lembrar momentos da vida, dias difíceis, tempos de grande dificuldade. Então tem uma nostalgia, um sentimento mais de tristeza do que alegria no tempo do Natal. Mas você já conheceu alguém que odiasse o Natal? Já conheceu alguém que falou assim: não, eu odeio o Natal? Já conheceu alguém assim? Será que existe uma pessoa assim, que possa odiar o Natal? Não é simplesmente não gostar, ela é completamente contra o Natal. Na história nós temos alguns personagens, na literatura, alguns personagens que ficaram famosos. Por exemplo, geralmente na época do Natal, aparece um personagem de um livro chamado Um Conto de Natal, ou Um Cântico de Natal, que fala da história de um homem chamado Ebenezer Scrooge. Já ouviu falar dele? Ele era um homem que não gostava do Natal. Natal para ele era um tempo de desperdício. Ele era um homem extremamente rico, mas não ligava para ninguém. Ele desprezava as crianças, os pobres. Ele era um homem extremamente egoísta, avarento, até que ele tem um sonho em que aparecem os fantasmas do Natal. O Natal passado, o Natal presente e o futuro. E aí então ele muda a vida dele e passa para ser um homem entendendo o que poderia acontecer no futuro. Aquela essência do Natal toca o coração dele, e ele é tocado pela mensagem de Natal e acaba derretendo o coração endurecido. Outro personagem da literatura que também virou filme, ficou bem famoso por causa do Jim Carrey, é a história do Grinch. Já ouviu falar? O Grinch é um personagem incrível, é uma história toda rimada, então é gostoso de ouvir. Começa sempre com rimas. A história como uma criatura mal-humorada, ele é muito mal-humorado, porque ele mora num lugar onde as pessoas sempre jogam os presentes depois do Natal. As coisas ficam velhas, as coisas estragam e vai parar na casa dele. Então ele não gosta do Natal porque para ele é desperdício. E aí uma menina cativa o coração dele, é uma pessoa extremamente mal-humorada, um ser, um personagem. E ele é tocado então pela história do Natal. Mas esses são personagens que não gostam do Natal. Mas eu gostaria de investir um pouco de tempo para falar de uma pessoa real. Até agora esses dois personagens são contos. Mas tem a história de um homem, uma história real de um homem que odiava o Natal. E ele fez tudo o que ele pôde para acabar com ele. Ele teve uma participação muito especial, muito importante nos eventos relacionados com o nascimento de Cristo. Não é muitas vezes o personagem que a gente olha quando a gente fala durante o Natal, mas ele é um personagem bem importante. Ele aparece aqui em Mateus capítulo 2, nós vamos falar um pouquinho sobre a história dele hoje. Mateus capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 18. Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 18. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém
e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Vamos orar. Senhor, nós estamos nesses dias marcando um momento na história onde nós celebramos a vinda do seu filho a esse mundo. Nós não temos a data precisa, não foi a sua preocupação, ó Deus, deixar isso anotado na sua palavra, mas nós temos a história escrita, os relatos, e especialmente a história desse homem, desse rei, um homem que não simplesmente estava contra Cristo, mas ele estava completamente em oposição a tudo aquilo que ele estava entendendo da história de Natal. Com certeza ele entendeu com bastante clareza o significado, o que envolvia ter um novo rei chegando na história. E ele teria que deixar o seu trono para que esse rei reinasse. Nos ajuda, Deus, a olhar para esse rei e olhar para nossas vidas e ver até que ponto em nossos corações, muitas vezes, nós não estamos contra a mensagem do Natal, mas nós podemos ter uma atitude que está contra sobre quem o Natal está tratando, sobre o Rei dos Reis. Nos ajuda, Deus, a ser sensíveis à sua palavra. E se há alguém aqui hoje que ainda não conhece a verdadeira mensagem de Natal, que possa sair daqui sabendo, e se for da sua vontade, da sua graça, que possa sair daqui aceitando o Senhor como verdadeiro Rei da sua vida, verdadeiro Salvador, Messias da história de Natal. E é por isso que nós oramos, dá-nos entendimento e direção do Teu Santo Espírito, que eu lhe peço nesse momento, agradecido, desejar em nome de Cristo. Amém. Então você sabe de quem nós vamos falar agora, né? Sabe de quem? Rei Herodes. Rei Herodes. Nós estamos encontrando a história aqui desse homem, e o título do nosso texto hoje é O Homem que Odiava o Natal. E em paralelo com a vida de Herodes, eu gostaria de examinar a nossa vida e nos certificar de que nossa atitude para com o Natal seja uma atitude agradável a Deus. Lendo esse texto aqui, nós podemos olhar para entender bem quem ele era e qual é a atitude que Herodes teve
e qual a atitude que nós devemos ter também. Primeira coisa, quem era Herodes? Para a gente poder entender bem o que está acontecendo aqui, talvez valha um pouco a gente entender quem era a pessoa de Herodes. Quem ele era? Herodes aqui, o título dele realmente, ele se intitulava Herodes o Grande. Ele acabou recebendo esse título também dos cidadãos no seu tempo. Ele recebeu um outro título também, Rei dos Judeus. Só para você ter ideia, é provável que Herodes tenha nascido cerca do ano 73 a.C. Então ele já era um homem bem mais idoso nesse momento aqui da história. Ele não é um homem jovem, ele já é um rei experiente, muitos anos. E ele tinha um prestígio tão grande que o imperador Marco Antônio deu para ele esse título, Rei da Judéia, cerca do ano 40 a.C. Então 40 anos antes de Cristo nascer, Herodes ele enfrentou uma rebelião, uma guerra civil dentro da região da Judéia. Os judeus não estavam aceitando o governo romano, eles sempre eram arredios contra o governo romano, e Herodes conseguiu articular tão bem essa situação, conseguiu consolidar o poder romano dentro daquele lugar, que a Marco Antônio então decidiu dar para ele o título Rei da Judéia, e deixou ele dominando sobre uma região bem grande. E a história descreve Herodes como um regente eficaz, mas ao mesmo tempo ele era um homem extremamente cruel, extremamente despótico. O poder dele era tão grande, a maneira como ele conseguia governar, que depois que ele morreu, as terras dele acabou sendo divididas entre seus 3 filhos. Para você ver como ele era tão ensimesmado, que todos os filhos dele tinham o nome de Herodes. Onde está aqui? Acabei de perder. Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Herodes o Tetrarca. Então esses 3 filhos, toda a região da Judéia, onde ele dominava a Pérea, a Galileia, foi dividida entre seus filhos. Um ficou com a Judéia, outro ficou com a região da Pérea, que era do outro lado do Rio Jordão, e a região da Galileia no norte. E nos dias de Jesus, quando ele já era adulto, esse Herodes que você vai lendo nas Escrituras, é Herodes o Tetrarca. Mas esse aqui que nós estamos olhando é o pai deles. E aí isso ajuda você a entender por que Herodes o Tetrarca, ele executa João Batista de uma forma tão fácil, né? Tão leviana. Porque ele aprendeu isso da onde? Aprendeu do pai dele. Era a atitude como o pai dele tinha para resolver as situações. Interessante que esse Herodes o Tetrarca é aquele para quem Jesus foi enviado por Pilatos, quando os líderes trouxeram ele para ser julgado, né? Pilatos, sendo governador, não quis passar sobre o direito do rei da Judéia, mandou Jesus para lá. Então depois Herodes devolve para Pilatos. Esse Herodes é o Tetrarca. Esse Herodes que nós estamos vendo aqui no texto de Mateus capítulo 2 é Herodes o Grande, Herodes o rei dos judeus. Então quando os magos do Oriente chegam para Jerusalém, é esse Herodes com quem eles estão se encontrando, esse Herodes o Grande. Mateus ele relata aqui a tentativa de Herodes para matar Jesus. A gente encontra 2 tentativas. E o que é interessante é que ele falha nas 2 tentativas. Mas isso está retratando o quê? O ódio de Herodes pelo Natal. Olha, a primeira tentativa aparece no versículo 8. Enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Você acha que Herodes ia lá para adorar esse menino? O que você acha? Interessante que ele já tinha o primeiro plano dele, olha, quando vocês encontrarem o menino, volta para cá, me diz onde é que é, para que eu possa ir lá também adorá-lo. E o que é interessante, esse primeiro plano era localizar a criança por intermédio dos magos, e depois executar ela. Mas a intenção é frustrada porque Deus entra na história. Olha o versículo 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. É tão interessante que você vê Herodes, mesmo sendo tão grande, mesmo sendo o rei da Judéia, ele não poderia ser maior do que qual rei? O rei dos reis, o senhor dos senhores. Não tem como lutar contra o Deus verdadeiro, o Senhor. E você vê Herodes nessa luta. Ele não consegue compreender a grandeza de Deus. Belém
nós vimos hoje de manhã, cerca de 10 quilômetros, mais ou menos, de Jerusalém. Não era algo tão difícil para Herodes localizar. Herodes, então, logo ele fica frustrado, porque ele verifica que esses magos, esses sábios, não vão voltar para o palácio para contar para ele o que ele precisava saber. E a segunda tentativa, então, acontece no versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente. É interessante essa expressão. Ele ficou completamente tomado de fúria. Lembra de novo, quem é esse homem? Ele é um homem iracundo. É um homem completamente dominado pelo seu desejo de você faz o que eu mando, e se você não faz, você morre. E esse homem então vê-se frustrado, ele fica tão irado, e olha a decisão que ele toma. Ele manda matar todos os meninos de Belém e da região ao redor, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. A gente já falou isso hoje de manhã. Um dos mitos do Natal é que muitas vezes quando a gente monta o presépio, como é que a gente monta? Você tem a Maria, José, tem o bebê, tem alguns anjos, tem os animais, aí você põe os pastores e também quem está chegando junto. Tem os magos chegando junto, né? Só que na verdadeira história de Natal, esse é um pouco de confusão que a gente acabou fazendo na história, mas o que acontece é que esses magos eles chegam cerca de 2 anos depois. Você vê algumas mudanças aqui, por exemplo, quando os pastores vão ver Jesus, é na noite que ele nasceu, e ele está na manjedoura, porque não tinha lugar para eles na hospedaria. Mas agora o que acontece? Eles chegam e Jesus está onde? Versículo 11, entrando na casa. Eles já conseguiram um lugar. Parece que o recenseamento pelo qual José veio para Belém para poder se cadastrar, ainda não tinha passado. Se você acha que no nosso país o governo é demorado, você precisava viver naqueles dias. Então ele está ali passando, esperando esse recenseamento ser cadastrado, ser colocado relacionado no governo romano. E eles estão aqui nessa casa. E nota também, versículo 16 fala de 2 anos para baixo. É possível que levou 2 anos, cerca de 2 anos para eles chegarem, desde que eles viram a estrela lá. E os magos saíram daquela região da Arábia para chegar então a encontrar com Jesus Cristo, menino, nessa cena aqui. Herodes, para não dar margem de erro, o que ele faz? De 2 anos para baixo, mata tudo o que tiver em Jerusalém e naquela região. Mas, de novo, o que acontece? Nós temos Deus intervindo, nós temos versículo 19, antes disso, né? Nós temos a história sendo avisado, José sendo avisado, versículo 19 e 20. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, aqui já é o regresso, né? Onde está a história? É antes, versículo 13. Tendo eles partido, eis que se apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito e ficou lá até a morte de Herodes. Só para você perceber, ele ficou lá todo o tempo, José, Maria e Jesus, até que Herodes morresse. Pode imaginar, se Herodes soubesse qualquer coisa sobre Jesus estando naquela região, ele poderia correr o risco de vida. Com certeza, essa cena que nós temos é uma cena bem bárbara na história, que nós temos registrado aqui, essa ordem de Herodes para mandar matar essas crianças de 2 anos para baixo. Por que ele fez isso? Porque ele se sentiu verdadeiramente ameaçado. Pense comigo, qual que é o perigo que uma criança de 2 anos pode oferecer para você? Talvez você vai dizer, bem, se você descer agora lá no cultinho, você pode perceber o perigo, né? Mas ele sendo o rei Herodes, com todo esse poder que ele tem, que ele mantém, qual é o perigo que ele estava sofrendo? O que eu acredito é que Herodes ele entendeu bem o que significava essa criança. Qual era o poder que esse menino tinha. Não era só a pessoa dele, mas é tudo aquilo que ele representa. Tudo aquilo que ele era. Herodes, só para você ter ideia, a gente entender um pouco mais o caráter de Herodes, para você ter ideia, ele mesmo tinha mandado executar seus 2 filhos dele, simplesmente por presumir
por achar que eles estavam querendo ameaçar, cobiçar o seu trono. Não sei se em algum momento lá no palácio ele olhou para os seus filhos, talvez seus filhos olharam com um olho meio feio para ele naquele dia, ele pode mandar matar. Eles estão querendo o meu trono, estão querendo o meu lugar. Então, pode imaginar, essas crianças menores de 2 anos era nada para ele. Mais tarde, pouco antes da sua morte, mais um filho, ele mandou executar pela mesma razão. Ele já estava convalescente, ele já sabia que iria morrer, mas mesmo assim, aquele desejo de segurar as coisas, manter o poder, manter o controle, e aí ele mandou executar seu próprio filho. 3 anos antes, nessa história de Natal, dessa cena que nós estamos vendo aqui, ele, por um acesso de fúria, ele próprio executou a sua própria esposa, a sua própria mulher. Herodes era assim, ele era um homem odioso, era um homem cheio de ódio. Então pense nessa situação. Ele quer ter certeza de que ele consegue matar Jesus, não tem chance de ele escapar. Então, ele manda matar todas as crianças da cidade e ao derredor. Belém não é uma cidade grande. É um vilarejo, um povoado. Talvez hoje é maior, mas naqueles dias não era uma cidade grande, não era um lugar importante, era um lugar simples. Talvez como um Imbuial, uma região, você tem um número de pessoas, quase todo mundo se conhece. Então, em torno talvez de 15, alguns autores dizem que cerca de 20, talvez 30 crianças no máximo foram mortas. Mas ainda assim, pode imaginar uma ordem dessas, nessa segunda tentativa de eliminar Jesus, ele também falha. José e Maria e Jesus, eles conseguem viajar para o Egito, eles vão se escondem, e nota o plano cruel de Herodes para matar Jesus. Mas de novo, embora ele tenta pegar Jesus de surpresa, quem é que Herodes não consegue pegar de surpresa? Deus. Irmãos, qual é a aplicação que a gente pode fazer para nós aqui? O que é importante para a gente entender é que Deus ele está ativamente envolvido em nossa história. Ele está sendo parte de todos os incidentes, tudo o que acontece para nós pode ser uma surpresa, uma dificuldade, mas para Deus nada é surpresa. Ele está no controle de tudo o que acontece. Não apenas nós temos o anjo avisando das intenções de Herodes, mas tudo o que está acontecendo é cumprimento daquilo que Deus tinha dito que ia acontecer. Deus já tinha dito no passado, nos profetas, tudo aquilo que iria acontecer. Deus está cumprindo a sua palavra. Esses incidentes da história é parte de tudo aquilo que Deus está fazendo, de tudo aquilo que Deus está mostrando. Eu tenho controle da história. Nada para mim é casual. Nada para mim é surpresa. E aí vem um ponto que nós podemos confiar em Deus. Nós podemos confiar no Deus que não perde o controle de nada. Ainda que nós temos pessoas, reis que são injustos, reis que são desonestos, ainda que haja tantas coisas difíceis, nós temos um Deus que é fiel. Você pode dizer amém por isso? Nós temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que tem prazer em zelar e preservar nossas vidas. E tudo que nos acontece é parte do plano dele. Tem mais coisas que vão acontecer que ainda não aconteceram na Escritura. Você sabe disso. A Bíblia fala que Cristo vai voltar e outros eventos vão se desenrolar na história. E tudo isso vai se cumprir da maneira como Deus quer que se cumpra. Nós não devemos ficar surpresos com o que está acontecendo. Essa semana, eu não sei se você viu nas situações, no cenário global, mas uma coisa que chamou bastante atenção, tinha alguns jovens mandando mensagens para mim durante a semana, porque uma das coisas que aconteceu, você viu o que aconteceu essa semana? Realmente é um processo que está acontecendo de alguns meses, mas o presidente Trump decidiu que ele deu um voto para que a capital de Tel Aviv agora seja mudada em Israel para Jerusalém. E isso dentro do cenário bíblico é algo muito importante, porque isso mostra o movimento da história para acontecer as coisas que a Bíblia vai predizer, que a Bíblia vai está mostrando aquilo que realmente a Bíblia está dizendo. Até 1940, 1947, Israel nem era uma nação. Depois da Segunda Guerra Mundial, Israel foi declarado uma nação. E agora nós temos esse movimento. Claro, vai ter muitas reações, mas isso está mostrando coisas. Israel ainda é o povo de Deus, irmãos. Deus ainda tem um plano com o povo dele. Deus ainda vai agir com o seu povo. Nós somos parte daqueles agregados da família de Deus, que Deus ele
eles têm o tempo certo para clicar no seu relógio e nós vamos sair desse cenário. Mas Deus ainda vai continuar trabalhando com Israel. E tudo isso faz parte da sua palavra. Deus ainda é o Senhor. E Ele ainda está cuidando da história. Nós podemos confiar nesse Deus. Nós podemos seguir nosso Deus. Podemos depender de nosso Deus. Por isso é tão importante na história. Herodes, ele não conseguia entender isso. Ele não conseguia entender que ele não estava lutando somente contra um bebê de 2 anos. Ele estava lutando contra o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o verdadeiro Deus, o Criador de tudo. Ele achava que ele tinha controle porque ele estava sentado no seu trono e ele falava e executava. Mas contra Deus não tem como você lutar. Você já se pegou lutando contra Deus? Uma das histórias que eu acho incrível é quando Elias fala para Deus: Senhor, os profetas foram mortos e só eu fiquei. E Deus diz o que para ele? Fala: olha, tem ainda outros que não dobraram seus joelhos a Baal. Tem muitos outros, tem muitos outros. Irmãos, nós não estamos sozinhos. Tem muitos outros servos de Deus, filhos de Deus. Nós podemos ser parte de um Deus tão maravilhoso que nós podemos servir. E Herodes, ele não entendia isso. Qual que é a razão? Já que nós vimos quem é Herodes, qual é a razão de tanto ódio contra o Natal? Por que Herodes odiava tanto o Natal? Olha que interessante no versículo 4. Versículo 4 do capítulo 2. Tendo ouvido isto, que esses magos chegaram, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Versículo 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escriba do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Notou interessante esse versículo aqui? Consegue notar o detalhe aqui na história? Quem foi que chamou os sacerdotes para explicar onde é que o Cristo deveria nascer? Quem foi que chamou? Olha, venham cá, me expliquem. Onde que está escrito nos seus livros, nas suas profecias, que o rei vai nascer? Quem foi que chamou esses homens? Herodes. O que parece é que por tanto tempo que Herodes estava vivendo, estava governando na Judéia, ele tinha ouvido das histórias da vinda do Messias. Não era uma coisa nova para ele. Ele estava ouvindo vez após vez que o rei iria chegar, que o rei iria vir. O Messias prometido, o ungido de Deus iria vir. Iria livrar o seu povo dos seus pecados. E o que é interessante é que ele, ouvindo que o rei nasceu, ele faz o quê? Ele chama esses sacerdotes, os escribas, os principais do povo, para perguntar deles, onde que o Cristo, lembra que essa palavra é bem importante? Cristo é o Messias, o Salvador prometido. Onde é que esse camarada vai nascer? Então isso mostra algo bem importante. É óbvio que Herodes já ouviu das Escrituras. Ele já ouviu das histórias relacionadas com o Messias. Eu acredito que ele tinha um temor desse bebê, de tudo aquilo que ele tinha sido profetizado há centenas de anos. Herodes, ele acreditava, ele entendeu que vindo outro rei, o seu poder ia ser esvaziado. Até agora, quem que era o rei? Herodes. Mas ele queria permanecer no topo. Agora, quando o Messias viesse, tudo vai mudar. Ele não vai poder mais ficar no seu trono. Quando o Messias vai reinar como rei, as coisas que têm mais importância não vão ser mais riqueza nem poder. Coisas que são importantes para Herodes. Mas em lugar delas, o que vai estar reinando é justiça e bondade. Então é tão fácil para ver por que Herodes não tinha muita atração por esse tipo de reinado, não é? Lucas capítulo 2, se você quer ler depois a história, nós temos um homem chamado Simeão. Ele está lá no templo, ele está esperando a vinda do Messias. A Bíblia conta que ele está antecipando em sonhos, ele está pensando na maravilha do seu reinado. Então você tem aquele homem com o coração aberto, esperando o rei chegar. Mas quando você olha para Herodes, você vê ele como? Qual é a situação dele? Ele está fechado no seu palácio. Ele está tremendo de medo da chegada do Messias, do rei. Se Herodes sonhasse, pode imaginar como você acha que eram os sonhos de Herodes? Como é que ele dormia à noite? Eu acho que os sonhos de Herodes eram sonhos que era um verdadeiro pesadelo para ele. Quando ele sonhava sobre o Messias, sobre o Cristo vindo, o Salvador, não era um sonho de, olha, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não, o sonho dele era
eu vou perder meu trono, eu vou perder tudo que eu tenho, eu vou perder tudo aquilo que eu tenho conquistado, que eu tenho lutado por anos, vou ter que entregar isso para ele. Então você vê Herodes, quando ele descobre que os magos vieram para ver um rei em Belém, o seu ódio pelo Natal não deve ser uma surpresa para nós. Herodes, ele foi o primeiro a odiar o Natal. Ele foi o primeiro homem a ficar perturbado com esse evento. Mas sabe, ele não vai ser o último. Herodes não foi o último homem. Houve outros na história e vai haver outros também. Existem hoje pessoas que odeiam o Natal, porque não gostam da ideia de ter Jesus como seu rei. Esse é o grande ponto aqui. Mateus coloca Herodes para mostrar uma oposição contra o rei, que vai continuar em todo o seu ministério. Nota, não são pessoas, eu quero que você me entenda bem. Pessoas, elas não se incomodam com a celebração do Natal. Não tem problema com a festa, como o Júnior falou de manhã. Não tem problema com as festividades, com os presentes, com as músicas. Não é isso que incomoda as pessoas. Mas o que incomoda é a mensagem do Natal. Essa mensagem que representa uma ameaça, porque ela vai contra o nosso conforto aparente das nossas vidas. Esse dia, nesses próximos dias, você talvez vai andar bastante, vai fazer compras, vai ter presentes de última hora, vai ter que mais uma coisa que você esqueceu, vai ter que voltar no mercado, vai se arrepender, porque você vai lembrar de mim, porque você vai ver aquelas filas gigantes e vai falar, pastor Rodrigo, eu sei porque talvez vai acontecer isso comigo também, né? Aquela correria da festividade, muito cansaço, mas a maioria dos envolvidos com essa atividade comercial, como a gente falou hoje de manhã, elas adoram a celebração. Mas o que as pessoas querem evitar a todo custo é o motivo da celebração. Elas não se sentem ameaçadas pelo bebê Jesus. O bebê é bem bonitinho, o bebê Jesus é bem fofinho. Mas assim como Herodes, o que ameaça elas? É entender que esse menino, esse bebê, ele também é rei. E ele vai reinar. Ele veio para ser o Senhor. Esse é o coração da mensagem do Natal. Jesus, o rei, nasceu. Os anjos, os pastores, os magos, todos eles vieram para adorar o quê? Eles vieram para adorar o rei dos reis, o grande rei, o Senhor dos senhores. A grande parte da mensagem do Natal é que todos nós somos convidados, todos nós somos chamados para adorar quem? Para adorar o rei. Essa é a parte que no comércio fica lá escondidinho, talvez tenha até o bebê Jesus, mas não é o centro da história do Natal, porque as pessoas elas não querem o rei. Quando nós cantamos hinos de Natal, eu não sei se você notou hoje à noite, hoje de manhã também, tinha tantas vezes as palavras que nós cantamos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós cantamos, ó vinde adorai-o a Cristo o Senhor. Lembra dessa parte? A pergunta é, você tem verdadeira intenção de fazer isso? Isso é verdadeiramente o que você vive no seu dia a dia? Você realmente entende o significado dessas palavras? Herodes, ele entendeu. O que é interessante de Herodes, ele não é o camarada da história que não entendeu o que significa Natal. Ele entendeu com clareza, ele é o camarada da história que mais entendeu o que significa Natal. Ele entendeu que se esse menino reinar, eu não vou reinar. Se esse menino sentar no trono, eu não vou sentar no trono, porque só tem um trono. E esse trono não dá para dividir. Herodes entendeu. Qual foi a decisão dele? Vamos matar o Natal. Muitos têm tanta vontade de reconhecer Jesus como rei quanto Herodes. Colocam os enfeites nas árvores de Natal, compram e trocam presentes, mas elas não querem ouvir o verdadeiro significado do Natal. Elas não querem ouvir que Jesus, o Messias, Jesus, o rei, ele chegou. E eu vou ter que ceder meu lugar para ele. Eu vou ter que sair do trono e dizer, Senhor, esse é seu lugar. O Senhor pode sentar. E o Senhor vai mandar em tudo. Não vai ter mais nada escondido. Não vai ter nada que vai ficar oculto aos seus olhos. O seu reino vai ser um reino de justiça. O Senhor vai reinar em paz. Ainda que vai ter tantas lutas dentro do meu coração.
Porque eu vou ter que decidir dia após dia que Jesus vai ser o Senhor. Eu muitas vezes vou querer sentar no trono, muitas vezes eu vou querer ser que nem Herodes, vou ficar descontente, vou querer dizer para Jesus, dá só um cantinho para mim. Lucas fala assim, né? Dá só um cantinho para mim. Mas na verdade está querendo tomar todo lugar. Quais são as lições disso para nós? O que nós podemos aprender? Eu creio que quando Jesus é o rei, quando Jesus é aquele que manda, quando Jesus é aquele que tem o controle, tem duas lições importantes. Primeira lição aqui. O que a história de Herodes nos mostra? Se Jesus é o nosso rei, primeira coisa, ele espera a lealdade. Se Jesus é o verdadeiro rei, é que nem os nossos votos matrimoniais. Essa semana eu celebrei 19 anos de casado com a Célia. Foi um tempo para sentar juntos, renovar nossos votos, orar juntos com o Lucas e a Diana. É um tempo que nós lembramos que eu prometi ser fiel a essa única pessoa. E dessa mesma forma, é a mesma maneira que o Rei Jesus espera de nós. Ele não vai permitir que nós continuemos servindo outros reis. Eu quero que você entenda, Jesus ele é um rei exclusivo. Ele não vai permitir, ele não vai compartilhar nossa lealdade com qualquer outra coisa, com qualquer outro rei, com qualquer outra coisa que tenta reinar. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós temos um Espírito de Deus dentro de nós, ele tem ciúme de nós. Ele nos ama. E ele não nos quer ver sofrendo pelo pecado, pelas consequências da vida desse mundo. E ele quer cuidar de nós. Por isso ele não vai nos compartilhar com outra coisa. Isso significa, por exemplo, que nós temos que ser mais leais a ele do que qualquer outra coisa. Até mesmo qualquer outra pessoa. Só para você ter ideia, Lucas 14, 26. Olha comigo esses versículos. Lucas capítulo 14. Deixa a sua mão aí, Mateus, uma marquinha. Se você tem a sua Bíblia digital, dá um pulo para lá. Lucas 14, versículo 26. É gostoso para entender esses versículos dentro do contexto. Olha o que Jesus Cristo diz aqui. Versículo 25. Lucas, capítulo 14, versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Está notando o que ele está falando? Não é que a gente tem que tratar mal nossos familiares, de forma alguma. Não significa que ele está falando que a gente vai tratar mal, nós vamos ser desleais às nossas famílias, nossos amigos. Mas o que ele está dizendo aqui é que nós precisamos entender o custo de ser um discípulo de Cristo. Quando você está seguindo pessoas que em algum momento elas vão deixar de seguir Cristo, você tem que continuar seguindo Cristo. Talvez o seu pai, a sua mãe, talvez às vezes um cônjuge que ele vai dizer, olha, eu não quero seguir. Você ainda tem o compromisso de continuar seguindo. Não vai abandonar essas pessoas, vai continuar amando elas, sendo um espelho para elas de Deus, mas você precisa continuar seguindo Cristo, sendo leal a Ele. Nós lemos essa declaração e muitas vezes é perplexo. A Bíblia está dizendo que nós devemos amar nossos pais. Tem outros versículos que falam sobre amar nossas esposas, com certeza nossos filhos, mas a ênfase aqui é, se você quer ser um discípulo verdadeiro, se você quer seguir e viver sobre o reinado, nosso amor pela nossa família não deve vir antes do nosso amor ao nosso Deus. Não deve interferir na nossa lealdade que devemos ter com Jesus. Como cristãos, Ele é o nosso rei. Nossos pais não são nosso rei. Nossas esposas não são nosso rei. Nossos filhos não são nossos reis. Só tem um rei, que é o Senhor. E você deve ser um instrumento para ajudar eles a entender quem é o rei. E se dobrar diante do rei. E amar o rei. É aquele momento em que você olha para os seus filhos e fala, vamos seguir o que Deus fala. Talvez chegar e reunir a sua família nesse Natal e dizer para eles, eu quero dizer a primeira coisa para vocês, eu quero pedir perdão. Eu tenho que pedir perdão porque eu falhei em não seguir Deus como meu rei. E eu quero pedir que vocês me ajudem, que nós vamos seguir o Senhor juntos.
Talvez a primeira mensagem comece você pedindo perdão para o seu lar e voltando para seguir o Senhor como seu rei, como o verdadeiro rei. Dizendo para seus filhos, me perdoa porque eu não ajudei vocês a seguirem o rei como devemos seguir, como súditos leais ao Senhor. Nós precisamos seguir, precisamos ser leais. Herodes entendeu isso, mas ele não quis, essa foi a escolha dele. Qual vai ser a sua escolha? Segunda lição, não somente que nós temos que ser leais, mas se Jesus é o nosso rei, ele espera, a segunda coisa, submissão à sua autoridade. Submissão. Nós temos que fazer as coisas do jeito dele, não do nosso. Essa deve ser talvez a parte mais difícil de aceitar. Se Jesus é o meu rei, eu não posso ser o meu rei. Normalmente nós queremos ser o dono das nossas próprias vidas. Se nós vamos honrar a Jesus como rei, nós não podemos estar no controle. Nós temos que colocar uma faixa em nossas vidas sob nova administração. Temos que colocar, olha, nós não somos mais controlados pelo dono anterior. O dono anterior fazia o que ele queria. O novo dono faz o que o dono quer. E tem um novo dono. E nós vamos obedecer esse dono. Eu vou ser submisso a ele. Isso significa que muitas coisas terão que ser feitas diferentemente, tem que ser modificado, outras coisas vão ter que ser modificadas. Se eu estou no controle, eu baseio minhas decisões naquilo que eu quero fazer. Eu procuro com toda a força a minha felicidade, mesmo que talvez isso implique na infelicidade de outras pessoas, dos meus filhos, da minha esposa, do meu esposo, dos meus pais. Talvez isso signifique ir abertamente contra princípios claros que Deus coloca na palavra de Deus, que você conhece já. Mas, se quem está mandando é Jesus, então agora você tem que fazer do jeito que Ele colocou na sua palavra. Você procura não a sua felicidade, mas a felicidade dos outros. Você não procura situações que vão trazer honra ao seu nome, mas situações que vão trazer honra ao nome de Deus. Situações que vão trazer mais glória para Ele. As coisas são diferentes quando Jesus é realmente o rei. Está notando que a história do Natal tem dois aspectos? Está dando para entender os dois lados da história de Natal? Um dos lados da história de Natal é aquela representação das boas novas de salvação. Aquela mensagem de alegria, de boas novas para todos os povos. Nasceu um Salvador. O seu nome é Jesus, pois Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Esse é o aspecto alegre, belo, tão verdadeiro e tão maravilhoso. Mas o outro lado que vem junto, e a gente não pode separar, irmãos, as duas coisas, é que se nós vamos celebrar o Natal em sua totalidade, nós temos que dizer, porque Jesus é o Rei, Ele veio até nós, e nós precisamos ser submissos à sua regência. Ele não é só o Salvador, Ele é o Rei também. Ele veio para me salvar, mas Ele veio para reinar. Minha pergunta é, como você vai agir nesse Natal? Qual vai ser a sua escolha? Herodes, ele odiava o Natal. Ele entendeu bem e ele não aceitou a vinda de Jesus. Ele disse para Jesus, você não vai ser o meu rei. Eu sou o rei da minha vida. Qual vai ser a sua decisão? Por que não experimenta o significado real do Natal? Adora Jesus como o verdadeiro rei. A melhor maneira de celebrar o Natal é reconhecer Jesus como o verdadeiro rei. Se ele não é o seu rei, deixe então a sua autossuficiência, deixe a sua autoconfiança, deixa o trono e volte-se para Ele. Arrependa-se é a palavra-chave. Se você já é um cristão, o meu desafio é bem simples. Adora Jesus como seu rei. Jesus, Ele tem sido o seu rei. Ele é aquele que direciona a sua vida. Ele é aquele que tem controle. Agora, se você ainda não é um cristão, se você ainda não depositou a sua confiança em Jesus, entrega esse trono do seu coração para Ele. Deixa Cristo ser o seu rei. Viva como um cidadão do seu reino. Seja leal, seja submisso ao rei. Siga o rei. Obedece ao rei. Ame o rei. Vamos orar, Senhor. Obrigado, Deus, porque a sua palavra é tão completa e tem aspectos tão incríveis que nós podemos olhar. Nos ajuda, Deus, a ter essa visão completa da história de Natal.
E o Senhor veio para ser o Salvador, mas também o Senhor veio para ser o Rei. O Senhor veio para ser aquele que tem o controle sobre nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a tomar uma decisão de nos submetermos voluntariamente, graciosamente, com nossas mentes. O Senhor conhece nossas rebeldias. O Senhor conhece onde em nosso coração nós ainda não entregamos de maneira completa e total ao Senhor. Nos ajuda, Deus, a não sair daqui hoje sem dar ao Senhor o controle total de nossas vidas. Nos ajuda a ser servos verdadeiros, leais, súditos do seu reino. Que pessoas podem olhar para nossas vidas e querer saber de onde nós somos, por que nós somos diferentes, por que nós agimos diferente, por que nós falamos diferente. Porque nós não somos desse reino. Nós não estamos debaixo do reinado de Satanás, do príncipe desse mundo. Nós estamos debaixo do reinado do seu Filho maravilhoso, nosso Salvador bendito. A Ele seja a glória para sempre, amém. Onde todos os joelhos vão se dobrar um dia, tanto aqueles que estão no céu, sobre a terra, até debaixo da terra. Nos ajuda, Deus, hoje a celebrar com alegria a verdadeira mensagem de Natal. Eu sei, ó Deus, que há irmãos aqui, nesse momento, que têm o desejo de renovar o seu coração. Ouve, ó Deus, essas orações. Aceita, ó Deus, nossas vidas na sua presença. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a nos voltar para o Senhor como nosso Rei. A sermos leais, a sermos submissos. A não ser como Herodes, que tinha ódio da verdadeira mensagem de Natal. Nos ajuda, Deus, a ser luz para aquelas pessoas que estão ao nosso redor que também não entendem o significado. E aquelas que não entendem podem ver em nós o que é o verdadeiro amor do Senhor. Que podemos resplandecer para elas a verdadeira mensagem de Natal. Que elas não sejam encontradas fora, ó Deus, daquele dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor, que pode ser hoje, pode ser essa semana, pode ser nesse ano de 2018 que vai chegar. Mas nos ajuda, ó Deus, a amar e viver como cidadãos do seu reino, amando o Senhor como Salvador e também como nosso Rei. E é por isso que nós oramos agradecidos nesse tempo juntos, louvamos ao Senhor e te louvamos agradecidos em nome do Rei, o Senhor Jesus Cristo. Amém.